não para de subir. Vamos falar mais especificamente da classe dos caminhoneiros, o transporte que está diariamente aí nas estradas e tem até uma possibilidade de manifestação dos caminhoneiros que está se organizando pelo Brasil. Tivemos até em alguns estados já algumas manifestações que ocorreram recentemente. Essa semana um novo aumento no diesel, na gasolina. E a gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o Diego Tomasi, ele que é o diretor da Tomasi Logística, aqui da nossa região, mas ele fala em nome de um sindicato estadual. Ele é o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no estado do Rio Grande do Sul, a CETSERGS, diretor da FETransul, além de ser então o diretor da Tomasi Logística. Diego Tomasi, acho que a gente começa contextualizando essa situação do transporte aqui no nosso Rio Grande do Sul, no Brasil, e o preço muito elevado no combustível que tem dificultado bastante a atuação da categoria. Tudo bem? Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu diria para vocês que o setor de transporte está enfrentando o maior desafio da história. O Rio Grande do Sul sempre foi muito protagonista em termos de empresas, de transportes, de transportadoras de nível nacional. E esse ano de 2021 ele está diferente do que aconteceu nos últimos 30 anos. São 13 aumentos que a gente teve no preço do óleo diesel durante esse ano. É mais de 65%. E o diesel, ele corresponde a 40% do custo de uma operação de transporte. Então, o setor é muito sensível. Qualquer variação no preço do diesel impacta diretamente na rentabilidade. Então, os transportadores, as empresas de transporte, o transportador autônomo, está todo mundo sofrendo muito, porque mesmo que se busque um realinhamento das tarifas de frete, ele sempre demora um pouco mais para ser conquistado. Então, esse delay entre o aumento do diesel e o aumento do frete, o transportador sofre e muitos, inclusive, estão desistindo da profissão por causa desses custos. Pois é, o Brasil ele fez uma opção histórica em um modal rodoviário. A gente transporta a nossa carga, nossas riquezas de norte a sul através das estradas. E aí no Brasil surgiu o trem, surgiu o bitrem, enfim, a gente tem essa característica que foi uma decisão tomada historicamente e que muitas vezes acaba sendo refém nessa questão envolvendo os combustíveis, mas ao mesmo tempo também com relação ao preço dos combustíveis. E se a gente pegar e observar o percentual que custa a logística no Brasil é muito elevada, que incide sobre os produtos. E também reside aí um dos motivos pelos quais a gente paga produtos tão caros em relação a outros países em função justamente da logística. O Brasil, 65% do PIB brasileiro é transportado via caminhão, via rodoviário. É um número que, inclusive, ele não é muito distorcido da grande maioria dos países pelo mundo. Países mais desenvolvidos conseguem ter uma matriz, digamos assim, mais equilibrada entre o trem, o caminhão e a navegação. O Brasil é um pouco distorcido, tem muito mais caminhões, devido às políticas que foram implementadas. Eu acho que sim, se a gente tivesse um equilíbrio desses modais logísticos, a gente teria custos um pouco menores. Mas fora esse equilíbrio, Nicolas, eu acho que o grande problema do Brasil é o famoso custo Brasil. É quando tu anda numa rodovia que ela não tem condições nenhuma, onde é que tu acaba estragando o teu caminhão. Então isso tudo vai refletindo no custo do frete. E eu acho que a gente tratar esses pontos, desde a legislação até a infraestrutura, é um passo mais rápido de se dar do que tentar mudar agora esse perfil que a gente tem em termos de logística. Acho que esse é o grande desafio. Em termos percentuais, você tem uma ideia do quanto representa a logística no custo final dos produtos? Depende muito de cada tipo de indústria, de cada tipo de operação. Então, algumas indústrias que têm um valor agregado um pouco mais elevado, o custo logístico varia entre 2% e 5%. Agora, no agronegócio, grãos já aumenta, já é de 10% a 20%. Então, depende muito do tipo de produto que está sendo transportado. Em relação a uma possível paralisação, né? A gente sabe que foi em 2018, aquela grande, né, paralisação, e após negociações, né, muitas negociações, então, enfim, terminou a paralisação e foram feitos umas espécies de acordos, né, algumas promessas. O que de fato aconteceu, né, naquela época, o que de fato foi colocado em prática e o que nunca foi colocado em prática? E que talvez ainda seja, né, uma das solicitações dos em 2018, a gente teve um contexto político ali que deu fogo, digamos assim, para a questão da paralisação.
Naquela época, principalmente os caminhoneiros autônomos exigiram uma tabela mínima de fretes, redução no preço dos combustíveis. E eu entendo que naquele momento até não houve uma boa conversa, digamos assim, do governo com aqueles caminhoneiros. O que está acontecendo hoje, né? Qual é o nosso cenário? Nós, como transportadores do Sindicato das Empresas de Transporte do Rio Grande do Sul, a gente entende que paralisação ela não resolve o problema. Então, nós não somos a favor de nenhum tipo de paralisação, nenhum tipo de greve. Nós, como empresas, queremos continuar trabalhando. A gente entende que através de diálogo, de algumas ações com os governos do Estado, federal, a gente consiga minimizar esses problemas. Parar caminhão na beira da rodovia vai resolver o quê, né? Eu acho que não é a melhor solução. Mas existe uma corrente forte dos transportadores autônomos, que eles estão bastante incomodados com essa questão do preço do diesel. Então, a gente está observando esses movimentos. Eu acredito que não vai se efetivar uma paralisação agora, na segunda-feira, mas é necessário os governantes ficarem atentos, principalmente com relação a abrir alguns canais de comunicação com esses caminhoneiros autônomos, né, para que eles exponham algumas sugestões, para que se resolva. O que está me preocupando um pouco é que eu estou vendo que se parou com essa comunicação com os caminhoneiros. Eu acho que tanto o governo estadual como o governo federal, eles poderiam mostrar algumas ações que estão sendo feitas para minimizar esse custo do diesel. Essa decisão de uma possível parada seria desse grupo, então? Alguém desse grupo que, digamos, que comanda, né? Ou que organiza, organizaria, né? Os caminhoneiros autônomos no Brasil, eles não têm uma única entidade, são diversas associações, então até por isso que é difícil de falar, vai ter paralisação, não vai ter, porque não tem uma organização, digamos assim. Um porta-voz, digamos, de todos. Eu me lembro que até para conversar, na época era o Michel Temer, né? O presidente, ali já era difícil até de encontrar muitas vezes, porque era um que falava, daqui a pouco vinha outro e dizia coisa completamente diferente, né? Eu acho. Por isso que nós, como CETSERGS, a gente não apoia esse tipo de paralisação. Como eu comentei com vocês, as empresas de transporte, a gente busca outras maneiras de resolver o problema, seja repassando o valor do frete, seja dialogando com os governos para tentar encontrar uma solução. Mas existem algumas organizações, associações de caminhoneiros autônomos que se reuniram no Rio de Janeiro na semana passada e informaram que, se não houvesse algumas mudanças, estariam promovendo alguns atos relacionados à paralisação. E aqui no Rio agora Grande do para o Sul? dia 1º. Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem informação nenhuma desses movimentos nesse primeiro momento. Tem algum grupo também aqui, tipo, tem lá no Nós Rio temos de Janeiro, aqui a São Federação dos Caminhoneiros Autônomos, que é a FECAM. Mas ela em nenhum momento ela se posicionou com relação a isso, sabe? Então a gente está acompanhando, a gente está analisando o que pode acontecer, mas pela experiência que eu tenho no setor, eu acho bastante importante tanto o governo estadual como o governo federal, a gente não está querendo achar culpados, mas que eles acenem com alguma ação relacionada a isso. Porque, como eu comentei com vocês, um aumento de 65% no preço do diesel em um único ano, ele está fazendo a atividade de transporte ficar inviável. Então, principalmente para o caminhoneiro autônomo, né? Que é o que mais sofre com isso. Pois é, a gente tem que olhar para essa realidade com bastante franqueza. Não está fácil ser caminhoneiro no Brasil e está cada vez mais difícil. Além desses aumentos nos combustíveis, tem o aumento nos pneus, aumento na estrutura, tem a questão do distanciamento da família. Quem conhece o trabalho dos caminhoneiros sabe das dificuldades. Para almoçar numa rodovia muitas vezes não tem condição, os valores são elevados, ou seja, é um cenário totalmente desfavorável e desestimulante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que aquilo que foi feito em 2018 é uma espécie de sequestro, não funciona assim. Peraí, vocês me dão o que a gente quer, senão a gente vai trancar o Brasil e daí todo mundo acaba sendo afetado. É preciso um diálogo. Importante lembrar também que em 2018 o presidente Bolsonaro apoiou a greve dos caminhoneiros, estava junto, sinalizou os R$400 agora desse Auxílio Brasil também para os motoristas. Não agradou a todos, muita gente disse que era pouco, então é um debate muito complexo, muito difícil, e no fim das contas, o presidente não tem culpa do aumento do preço, porque a gente sabe que isso segue, a partir da independência da Petrobras, que tem que ser assim, segue a cotação internacional do barril do petróleo, que também aumentou muito nos últimos meses, e por isso a gente tem acompanhado essa produção, esse custo tão alto da produção dos combustíveis. Nicolas, sabe que 2018 e durante a pandemia são dois momentos que mostram muito a importância do caminhoneiro para o Brasil, para o nosso país funcionar. Então, em 2018, com a paralisação, faltou combustível, tivemos vários problemas. E durante a pandemia, o transportador e o caminhoneiro também conseguiram demonstrar a importância deles em não parar.
Então, muitas pessoas tiveram que ficar em casa e os caminhoneiros continuaram transportando o alimento para o supermercado, o medicamento para a farmácia. Então, isso mostra como é um setor muito sensível e, ao mesmo tempo, muito importante para a sociedade. Eu acho que está faltando uma política a nível nacional de valorização cada vez mais forte dessa profissão. Seja das transportadoras estruturadas como empresa, seja do caminhoneiro autônomo, seja de estimular a formação de novos motoristas. Acho que o governo ele tem que dar uma atenção um pouco mais especial para esse setor, porque a gente pôde observar que ele é muito importante para a nossa sociedade. Sim, nós somos dependentes desse transporte. Você citou o percentual do nosso transporte sendo majoritariamente rodoviário. Isso, e não adianta a gente achar que o problema é a dependência, né, do transporte rodoviário. As características do Brasil, elas obrigam que se utilize o transporte rodoviário. Por exemplo, eu vou transportar de uma indústria de Lajeado para Chapecó, que são duas grandes regiões. A única maneira é rodoviário. Então, né, estimular, fazer essa política tanto de infraestrutura como de valorização dos caminhoneiros, eu acho que é um tema de casa bem importante, porque é isso que evita a greve, é isso que evita a paralisação do caminhoneiro. Então, muitas vezes, quando tu está na iminência de uma paralisação, já não tem mais muita ação para ser feita. Agora, quando tu cria uma política e tu vai resolvendo esses problemas aos poucos, tu vai evitando qualquer tipo de problema. Estamos conversando com o Diego Tomasi, ele que é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado do Rio Grande do Sul e diretor da Tomasi Logística também. Importante ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro ele chegou a oferecer um subsídio para os caminhoneiros autônomos, né, pelo menos 750 mil caminhoneiros, para receber o auxílio diesel no valor de R$400, que foi anunciado na última quinta-feira. E não agradou, né? A categoria, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, disse repudiar essa ajuda. Como é que você vê o cenário daqui para frente? A gente poderá ter alguma mudança, talvez na questão do combustível, Diego, em relação à forma como a gente faz esse reajuste? O governo poderá fazer algo diferente para melhorar a situação, para que não falemos daqui a alguns meses de novo aumento e nova possibilidade de greve? O cenário, como está desenhado hoje, a perspectiva é nós agora, durante o mês de novembro, termos mais um aumento do combustível. A tendência é essa, porque a paridade do preço internacional do diesel com relação ao Brasil ainda tem uma defasagem, se eu não me engano, de 9%. Então, a tendência é a Petrobras querer equilibrar isso. Então, se não houver uma mudança, uma atitude... E aí que eu acho que é importante, porque eu vejo o governo federal ocupando o governo estadual ocupando o federal... coloca no colo do outro. Eu acho que está no momento deles se reunirem e juntos encontrar uma solução. O governador de Minas Gerais, ele congelou o aumento, o repasse do ICMS, então ele definiu um percentual que mesmo variando o preço do diesel, esse percentual ele não vai acompanhar aquele valor, ele está congelado. Isso é interessante porque ele... O Zema, do Novo. O Zema, isso do Partido Novo. Tomara que o nosso governador, Eduardo Leite, também acene com alguma ação nesse sentido. O Bolsonaro acenou com esse valor de R$400, o caminhoneiro autônomo não gostou porque R$400, ele, numa viagem, ele já utilizou todo esse crédito. Mas, ao menos, houve uma atitude. Então, eu acho que se buscar mais atitudes igual a essa, todos os governantes tentar encontrar uma solução para isso, a gente evita problemas no futuro. Porque a tendência, como a gente sabe, é continuar tendo aumento de combustível nos próximos meses. Nosso ouvinte Vlad Martinez escreve que R$400 não paga a recapagem de um pneu e diz que o presidente teve um prazo aí de 3 anos para desenvolver e melhorar a vida do transportador autônomo e não foi cumprida a tabela de frete e por isso a greve está sendo cogitada mais uma vez. A gente tem ideia de quantos, a gente sabe, né, são pelo menos 750 mil no Brasil, né, autônomos, mas num geral, assim, que trabalhem com o transporte, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul. Não sei se tem esse número, talvez não exato, mas... São em torno de 2 milhões de empresas de transporte. Desses 2 milhões de empresas, 750 mil são autônomos e o restante são cooperativas e empresas de transporte. Então, as empresas de transporte aqui do Rio Grande do Sul são representadas pelo CETSERGS. Hoje, a operação nível Brasil, ela tem em torno de 50% empresas de transporte, 10% cooperativas e 40% transportadores autônomos. Ou seja, muitas famílias impactadas aí, né? Porque a gente conta como um profissional, mas só... a gente tem... como a gente sabe, né? O Brasil, a economia brasileira, ela está em cima dos caminhões. Então, é um setor muito sensível que a gente vê, muitas vezes, não tendo uma política adequada de valorização dele.
Em relação aos custos que o consumidor acaba recebendo que são repassados, por exemplo, um aumento aí na casa aí de 65% no preço do óleo diesel. O que isso reflete no custo final do frete e, consequentemente, no preço dos produtos? Nós estamos fazendo uma análise desse impacto lá no CETSERGS e a gente está chegando num percentual em torno de 25% a 27% de necessidade de repasse no valor do frete para absorver esse aumento de 65% que teve durante o ano. E isso reflete diretamente, desde o produto que a gente vai comprar lá no supermercado, a roupa que a gente vai comprar na loja, o produto na farmácia, porque todo ele é transportado via rodoviário. Então, está aumentando 25% o valor de um frete de uma indústria de São Paulo para uma loja de Lajeado, o lojista vai ter que repor esse valor ali no preço final do produto. E é inflação, isso é um combustível a mais para a inflação. A inflação parece pequena perto disso. Pois é. Diego, ainda sobre essa possibilidade de manifestação. Você disse, acredita que aqui no Rio Grande do Sul não vai ter, a movimentação está pequena, a categoria, né, o sindicato não é a favor, mas se ocorrer, é algo para ser de um dia ou teme-se que pode chegar a alguma coisa que a gente viu lá em 2018, de vários dias, e faltar produtos na prateleira do mercado e aí por diante? Como em 2018, tudo vai acontecendo um dia após o outro, não se tem uma previsibilidade do que pode acontecer. Então, o movimento ele pode esfriar e não ter paralisação nenhuma no dia 1º, como ele pode iniciar com uma pequena paralisação e os demais caminhoneiros autônomos apoiar isso e tomar uma proporção maior. Não tem como eu prever esse cenário, mas eu volto a falar, eu acredito que paralisação não resolve o nosso problema, paralisação ela aumenta o problema. Então, tentar encontrar maneiras de repassar para o frete esses aumentos do diesel, conversar com os órgãos competentes, eu acho que é a melhor solução. Tá certo. Conversamos com o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Estado do Rio Grande do Sul, também diretor da FETransul e diretor da Tomasi Logística, Diego Tomasi. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, bom dia para vocês. 11 horas e 1 minuto, temperatura.